Esse tutorial tem a intenção de conversar sobre a nova disposição, a nova redação do artigo 160 do Código de Normas do Estado de Pernambuco. Pois bem, ele estabelece um princípio que há muito já vinha estabelecido nas notas explicativas da tabela E da nossa Lei de Custas, que diz respeito ao princípio de que o desconto do SFH ele incide sobre a parte financiada, nos atos relacionados com a primeira aquisição imobiliária para fins residenciais, financiado no sistema financeiro de habitação, os emolumentos devidos sobre a parte financiada serão reduzidos em 50%. E é isso que o artigo 160 fala, ou seja, que o desconto de 50% incide sobre a parte financiada. E nós sabemos que a parte financiada na aquisição de um imóvel varia. Às vezes, a parte financiada é muito grande. Às vezes, a parte financiada é bem pequena. Bem, qual é um outro aspecto importante que temos aqui no artigo 160? O fato de que agora basta uma declaração firmada pelo usuário, continua aquela possibilidade da declaração firmada pelo preposto da instituição financeira do SFH, mas basta a declaração do próprio interessado, que, sob as penas da lei, atesta que ele se enquadra nas 3 condições previstas no parágrafo anterior. Qual é o parágrafo anterior aqui que descreve as 3 condições? É o parágrafo 2º, que ele é aplicado quando é a primeira aquisição imobiliária do beneficiário, ou seja, é o primeiro imóvel. Segundo, o imóvel tem que ser residencial. E terceiro, houve a utilização de recursos do SFH. Então, basta a declaração do próprio interessado de que se enquadra nessas 3 condições. Como calcular essa regra do artigo 160 sobre a parte financiada? Bem, para contribuir, a diretoria da ARIP se debruçou em fazer aqui uma pequena planilha que pudesse nos ajudar na elaboração desse cálculo. Alguém vai perguntar se o SICASE já faria esse cálculo com a nova sistemática. Bem, ainda não, porque foi publicada agora, recentemente, há 2 dias, essa nova regra. Então, nós já oficiamos, em nome da ARIP, para a Corregedoria, pedindo que esse novo cálculo seja implementado no SICASE, o que vai pacificar naturalmente a questão. Então, vamos imaginar uma situação hipotética. Foi nos apresentado um contrato com essas características. Estamos falando de contrato do SFH. O valor da compra e venda foi de R$100 mil. O valor financiado foi de R$60 mil. A data desse contrato, nós estamos aqui, fazendo uma hipótese, foi no início de abril de 2020 e o valor fiscal do ITBI é 120 mil, pago o ITBI em março de 2020. Pois bem, esses dados todos nós extraímos dos contratos. A partir daí, nós podemos usar essa planilha, que é uma planilha atenção, que será usada sobre a responsabilidade, confiança e confirmação de cada registrador. É apenas uma ferramenta que a ARIP, pela sua diretoria, se debruçou para tentar elaborar, para auxiliar os registradores. Não é uma responsabilidade da ARIP o cálculo. Então, é uma ferramenta, usem sobre a sua própria conta e risco. Mas os testes feitos até agora indicam que nós podemos usá-la com confiabilidade. Então, essas células amarelas nós precisamos extrair do contrato. Então, vamos lá. Qual foi o valor declarado da compra e venda? R$100 mil, já colocamos. Qual o valor financiado? 60 mil. Bem, automaticamente a planilha já indica que a parte financiada é de 60%. Então, nós colocamos aqui as datas, tanto do pagamento do ITBI quanto da assinatura do contrato. E como que nós identificamos esses valores corrigidos aqui? Bem, para tanto, nós usamos a planilha não expurgada, conhecida como a tabela Gilberto Melo. Se você pesquisar no Google, tabela não expurgada Gilberto Melo, que é usada na Justiça Estadual, você encontrará o site e você terá acesso a essa tabela.
ela é da Justiça Estadual. E aqui, isso nós deixamos para que cada um faça. Você iria identificar qual é o mês. Então, se o mês aqui é março, basta você pegar o item de março, multiplicar pelo seu valor do ITBI, no caso março aqui foi o ITBI, e você chegaria num valor para ser lançado aqui como o valor fiscal e o valor declarado corrigido. Pois bem, feito isso, a ideia é que você, aqui automaticamente pela planilha, você já saiba qual é o valor desta compra e venda com a aplicação do desconto previsto na legislação federal e detalhado no nosso Código de Normas. E a própria planilha já destrincha como seria a elaboração ou como são as rubricas dos diversos itens que compõem o valor final pago pelo usuário dos serviços. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que está sendo aplicado o percentual de 50% de desconto na proporção financiada, que no nosso exemplo é de 60% do valor da compra e venda é financiado. Bem, então nós colocamos com muito zelo e cuidado aqui os dados que extraímos do contrato e identificamos aqui que esse aqui seria o jeito da guia complementar a ser feita. Por que eu estou falando de uma guia complementar? Exatamente porque nós estamos num período em que o SICASE vai entrar num período de elaboração e implementação desse cálculo automatizado, pelo menos assim é o que nós pedimos à corregedoria. Tá bom, e agora? O que eu faço? Bem, me chegou para o orçamento este contrato, eu consigo extrair facilmente essas informações e lançá-las na planilha, apenas fazendo esse pequeno cálculo de atualização. Aqui deixe-me fazer um parêntese. Na maioria dos contratos do SFH, não haverá nem necessidade de atualização. Digo por quê? Porque esses contratos bancários, nós sabemos, existe uma grande celeridade, porque a liberação do dinheiro pelos bancos, ela é vinculada ao registro. Então nós sabemos que tão logo assinado o contrato, é muito comum que já se leve a serventia do registro de imóveis para registro. Então, em muitas situações, nós teremos aqui esse valor fiscal corrigido, o próprio valor do ITBI mesmo, a base de cálculo usado para o ITBI, né? E como valor declarado, o próprio valor da compra e venda, e como valor de financiamento corrigido, o próprio valor do financiamento, porque normalmente são trazidos com muita rapidez. Não é isso? Bem, tendo aqui a planilha pronta, ou você realizando os seus cálculos aí de maneira adequada, qual é uma possibilidade? Veja que o registrador tem liberdade de avaliar qual que é o procedimento que melhor vai ser realizado na sua serventia. Mas aqui a gente deixa uma sugestão. A sugestão seria a seguinte: em primeiro lugar, eu preciso elaborar uma guia que vai tratar da alienação fiduciária. Veja, a alienação fiduciária, qual é a parte financiada da alienação fiduciária? Ora, toda. Por quê? Porque a base de cálculo da alienação fiduciária é exatamente o valor do financiamento. Então, se eu pegar aqui o valor corrigido do financiamento, eu vou chegar ao cálculo da alienação fiduciária. E o registro da alienação fiduciária incide os 50% integrais. Por quê? Porque a proporção de financiamento na base de cálculo da alienação fiduciária é de 100%. Então, eu irei lançar aqui a minha alienação fiduciária com o desconto de 50%. E a compra e venda? Bem, a compra e venda é que já não é 50% sobre a integralidade dos emolumentos. Por quê? Porque é 50% na proporção do que é financiado. Então, qual é a sugestão que nós estamos dando aqui nesse tutorial? Ora, lance neste SICASE a compra e venda com os seus valores
extraídos ali da planilha com a sua base de cálculo fiscal, com o seu valor declarado, mas lance como um ato isento. Por quê, Roberto? Eu explico. Porque eu preciso ter uma guia que ela tenha os dois registros que serão praticados, tanto da compra e venda como o da alienação fiduciária. E eu não vou lançar aqui o valor dos emolumentos da compra e venda, porque esse valor demanda o cálculo que nós estamos fazendo na nossa planilha. Como que essa guia vai sair? Desse jeito aqui. Então, eu estou mostrando aqui agora a guia em que ela vai indicar, olha, um registro de atos com conteúdo, com valor declarado de 101 mil, com valor fiscal de 122, mas isento. E o valor do registro da alienação fiduciária normal, com a redução integral dos 50%. Perfeito? E como nós esclarecemos isso para o usuário? Ora, do jeito que está aí. Esta guia, ela está cobrando apenas o registro da alienação fiduciária. Perceba que o registro da compra e venda está zerado. Por quê? Porque o registro da compra e venda está indo em uma guia complementar. E aí, então, você irá elaborar uma guia complementar. Nós sabemos que para elaborar uma guia complementar, você precisa usar uma guia-mãe. Eu, particularmente, vou estabelecer uma guia-mãe na serventia que servirá como guia-mãe para todos esses casos, porque vocês sabem que a guia-mãe precisa ser uma guia já quitada. Então, eu não conseguirei usar esta guia que eu acabei de gerar para a cobrança apenas da alienação fiduciária, porque ela ainda está sendo entregue para o usuário. Então, eu lançando aqui uma guia-mãe, eu irei fazer o lançamento de cada um dos valores que estão delineados na planilha. Pessoal, muita atenção. Percebem que a guia-mãe, eu preciso escolher aqui o emolumento líquido e lançar o 984,99 para emolumento. Vocês já pensaram o que acontece se eu lançar o 984 para a FERC e eu inverter as diversas rubricas? Isso pode ser um erro muito sério. Portanto, uma grande atenção que a gente coloca, inclusive aqui nas explicações dessa planilha de auxílio que nós vamos enviar para os colegas, que há que se ter muita atenção na elaboração da guia complementar. Uma vez elaborada a guia complementar, nós teremos uma guia como essa que nós estamos vendo. Olha ela aqui, um item de emolumento, no valor de R$ 984,99, e assim por diante. O FERC, o Fundo de Modernização, o Fundo de Segurança, e como, na verdade, os itens que compõem o valor final são 6, então, na verdade, não sai numa única folha. Então, a guia complementar, ela sairá em 2 guias de SICASE, não é isso? Terminando, então, aqui com o ISS, naturalmente estou pensando nos municípios em que há o ISS já regulamentado e sendo recolhido, e também aqui a TSNR. Reparem o zelo e o cuidado de não trocarem as rubricas com seus respectivos valores. Pois bem, então agora nós temos o orçamento aperfeiçoado. Eu posso entregar para o usuário: caro usuário, esta aqui é a guia que você vai observar, ela descreve de maneira isenta a compra e venda e tem o registro aqui apenas da alienação fiduciária e o registro da compra e venda, no seu caso, que foi calculado com desconto dos 50% do SFH, sobre a proporção financiada, que no seu caso é de 60%, esse aqui é o SICASE que corresponde ao valor do registro da sua compra e venda. Então, o que nós podemos fazer na nossa organização interna? Em primeiro lugar, me parece que uma vez feito aqui este cálculo, é possível você imprimir. Se você colocar aqui que quer imprimir apenas uma página, eu sei que está pequenininho, mas observe que vai sair na página todos os dados
e também os valores da guia complementar. É como se fosse uma memória que você pode manter no seu processo interno. Aquele que quiser pode, inclusive, passar para o próprio usuário, para ele entender essas guias complementares que dizem respeito ao registro da compra e venda, não há problema algum. E deixo aqui apenas também como sugestão, é possível, hoje, de maneira fácil, nós unirmos em um único arquivo de PDF guias distintas, não é? Você tem um que se chama... Vou só escrever aqui, eu não vou fazer esse teste para não ficar tão grande. Um se chama Doro PDF. Esse me parece que é gratuito e ele é simples. Bem, então agora nós temos as guias, podemos entregar para os usuários e, naturalmente, uma vez recolhidas, nós estamos prontos e aptos para poder dar sequência no registro. Qual é a guia que será indicada na vinculação dos atos para validação do selo? Ora, esta guia em que eu lancei os 2 atos, mas lancei a compra e venda isenta. Por quê? Porque é uma guia, se case, que tem a previsão de um registro, que tem os seus valores e bases aqui previstos, e ele só foi lançado isento aqui nesse período transitório, até que o SICASE seja implementado, de modo que eu vou cobrar a compra e venda na guia complementar, não obstante, a guia que será vinculada para a prática do ato e envio do selo digital será esta mesma guia que eu fiz o lançamento da alienação fiduciária. Bem, e assim nós temos o aperfeiçoamento da aplicação do nosso novo dispositivo do artigo 160 do Código de Normas.